Olá, meus amores, vamos dar início a mais uma aula. Agora é o nosso momento de português, onde iremos trabalhar o gênero textual receita. Vamos à nossa trilha pedagógica. Conteúdo do gênero textual receita, da página 8, atividade no manual do aluno das páginas 9, 10 e 11, objetivos. Reconhecer a função social do gênero receita, compreender os significados diferentes das palavras usadas em receita, ler com compreensão os ingredientes da receita. O que é o gênero textual receita? A receita é um gênero textual que apresenta duas partes bem definidas, ingredientes e modo de fazer, que pode ou não vir indicadas por títulos. A primeira parte apenas relaciona-se aos ingredientes, estipulando as quantidades necessárias indicadas em gramas, xícaras, colheres, pitadas e etc. No modo de fazer, os verbos se apresentam quase sempre no modo imperativo, o modo verbal que expressa a ordem ou conselho, pois essa parte indica passo a passo a sequência dos procedimentos e da junção dos ingredientes a ser seguida para se obter o melhor resultado da receita. No caso, eu trago aí para vocês o exemplo do pastel de forno, de um pastel recheado de goiabada. Às vezes, o imperativo é substituído pelo infinitivo, como por exemplo, preparar a massa, misturar com as pontas do dedo, aos poucos abrir em pequenas porções da massa, prepara toda a massa com maior zelo, maior cuidado, usando o contato com as mãos para depois colocar o recheio e aí poder levar ao forno ou fritar, certo? Uma receita ela pode apresentar outras informações, como o grau de dificuldade, o tempo médio de preparo, o rendimento, as calorias. Pode ainda conter dicas para decoração ou para variações. Nesse gênero textual, costuma-se empregar uma linguagem direta, clara e objetiva, pois sua finalidade é levar o leitor ou ao cozinheiro a obter um sucesso no preparo culinário. Características da receita, quais são elas? Normalmente apresentam uma estrutura constituída de títulos, ingredientes e modo de preparo ou de fazer. No modo de fazer, os verbos geralmente são empregados no imperativo, pode conter indicação de calorias por porção, rendimento, dicas de preparo ou de como decorar e servir. A linguagem direta, é clara e objetiva, emprega o padrão oculto da língua. Vamos para a página 8 do nosso livro Manual do Aluno. Aí, como você pode ver, tem a receita, uma receita de arroz doce. E aí você pode estar fazendo essa receita aí junto com um adulto, ok? Vai ter aí o primeiro momento, que é os ingredientes, e depois o modo de preparo com passo a passo. Na página 9, ele tem o seguinte: você sabia que foram os portugueses que trouxeram essa receita do arroz doce para o Brasil? Pois é, veio dos portugueses. A nossa amiga Anitta disse que ela não sabia disso. E vocês sabiam? E aí vem a primeira questão. Uma receita serve para... E aí tem explicar como é um alimento, explicar como se prepara um alimento ou organizar os alimentos em uma lista. Você vai marcar o X na resposta correta. Segunda questão. Onde podemos encontrar receitas como essa? Na televisão, na internet, no caderno, no dicionário, no tabuleiro ou no livro? Você também vai marcar o X nas respostas corretas. Terceiro, fazem parte dessa receita: título, modo de servir, rendimento, ingredientes, modo de preparo, tempo de preparo. Marca o X também nas respostas corretas. Quarta questão, para fazer arroz doce são necessários vários ingredientes. Assinale a seguir apenas aqueles que fazem parte da receita de arroz doce. E aí vai ter os ingredientes e vai marcar um X nos ingredientes que são utilizados para fazer o arroz doce. Página 10. Questão de número 5. Para fazer a receita é preciso utilizar os ingredientes na medida certa. Observe os seguintes ingredientes e pinte as quantidades solicitadas para fazer o arroz doce. E aí vai ter os ingredientes do lado e as quantidades você vai pintar, ok? Sexta questão, o que pode acontecer se as quantidades pedidas em uma receita não forem respeitadas? E aí? Você vai responder também com as suas palavras, ok? Sétimo, na receita de arroz doce não foram indicadas as quantidades para os seguintes ingredientes: casca de limão, sal, canela em pó. Você sabe por quê? E aí você vai estar respondendo também utilizando as suas palavras. Página 11, questão de número
8. No modo de preparo do arroz doce, foram utilizados alguns utensílios necessários. Pinte quais são eles. Aí você vai pintar os utensílios que foram necessários. Foi panela, tigela, batedeira, travessa, peneira, o quê? Lembrando que utensílios são objetos criados para ser usados em determinadas funções. Questão de número 9. Seu professor vai ler, e aí você vai estar nesse momento, junto com o adulto, você vai estar lendo o modo de preparo, tá? E aí você vai responder a questão A e B, marcando um X. Letra A, o leite deve ser acrescentado na panela antes ou depois do arroz. E letra B, o açúcar deve ser acrescentado antes ou depois das gemas batidas. Você também vai marcar um X. E por último, letra C, a canela em pó deve ser colocada em que momento? Tá? E aí você vai estar respondendo também essa questão de acordo com a leitura do modo de preparo do arroz doce, ok? Encerramos português por aqui. Por hoje é só. Um beijinho no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.